Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. É bom estar aqui nessa oportunidade, louvando a Deus, engrandecendo o nome dEle. Amém, queridos. Vamos abrir a santa e gloriosa palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 21, e vamos ler o texto até o versículo 19, tá? João 21, do 1 até o 19. Quero saudar também aos amados que estão na internet nos acompanhando, aqueles que virão nos acompanhar. Glorificamos a Deus pelas suas vidas. Todos acharam? Glória a Deus. Então vamos lá. Diz assim: depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, que era o mar da Galileia, tá? Era um outro nome que se dava ao mar da Galileia. E mostrou-se do seguinte modo, aí vai a explicação. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, que todo mundo sabe, João, né, e Tiago, e outros dois dos seus discípulos. Disse Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também, vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhe Jesus: filhos, tendes algum alimento? E eles responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, que é o próprio evangelista aqui, João, disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram ao pequeno barco, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados, que dá aproximadamente aí, queridos, uns 100 metros, tá? Arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. A palavra jantar aqui, irmãos, tá? No grego quer dizer se alimentar, que serve tanto para café da manhã quanto para janta. Aqui eles estavam na parte da manhã. Então, jantar aqui não está bem traduzido. Está dizendo: vinde e comei. Venham fazer o seu de jejum, porque era de manhã, não era de noite. É só para esclarecer os irmãos. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo, todos eles sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, pegou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros, né? No 16, e ele disse novamente, pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E ele disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas,
tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito, na terceira vez, tu me amas? E ele disse-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Amém, queridos, vamos orar. Querido Senhor, querido Deus, Pai, peço a tua graça sobre minha vida e sobre a vida dos meus irmãos agora. Pai, um texto rico, com tantos detalhes, mas com uma mensagem maravilhosa, com algo lindo que eu sei que o Senhor quer falar ao meu coração e ao coração dos meus queridos irmãos que vão estar ouvindo esta mensagem. Portanto, Deus, sem a tua graça e sem a tua unção, não saberei como passar isso. Eu te digo, Deus, sou imperfeito, eu sou falho e dependo totalmente de ti neste momento e do teu Espírito Santo. Portanto, me ajude, Deus, nessa árdua tarefa de transmitir aos meus queridos irmãos que estão aqui para escutar a tua voz, não a minha, Senhor, não escutar as minhas boas ideias, estão aqui para te ouvir. Senhor, que eu possa passar para eles exatamente aquilo que tu queres. Não me deixa te atrapalhar, Senhor, me contenha, casa as minhas palavras com os teus pensamentos. É isso que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Um sábio homem de Deus, tá? Que não é um chinês, por acaso é o pastor desta igreja, pastor Carlos, falou para mim certa feita que ler a Bíblia, estudar a palavra é como tomar uma xícara de chá quente. Eu não sei se algum de vocês já ouviram falar isso. Tem que ser tomada nos golinhos, para não queimar a língua. E eu guardei isso comigo quando ele me falou esse negócio. Eu fiquei 2 semanas nesse texto. Eu não consegui ler mais nada na Bíblia. Fiquei focado aqui. O Espírito Santo me cravou aqui, porque ele precisava me mostrar algumas lições, alguns ensinamentos para a minha vida. E eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? O que o Espírito Santo me passou. Eu peço a vocês a máxima atenção, porque espero em Deus que a mesma coisa que Deus fez comigo no decorrer desses dias, faça com vocês também e com todos que estão me ouvindo aqui pela internet. Antes de tudo, precisamos entender 2 colocações importantes para uma melhor compreensão deste texto, irmãos. A primeira delas é que Jesus não fez 3 perguntas iguais a Pedro, como alguns preletores dizem. Não vejo isso no texto. Jesus não fez a mesma pergunta 3 vezes. Ele fez 3 perguntas com conotações diferentes. E eu vou mostrar isso aqui no texto. E essas perguntas, essas 3 perguntas que possuem conotação diferente, vão fazer toda a diferença dentro do texto. Jesus fez 3 perguntas e as perguntas que ele fez são chamadas de retóricas. Pergunta retórica, irmãos, é uma pergunta que o enunciado interrogativo para a qual o falante está fazendo para o seu interlocutor, ele não espera nenhuma resposta direta dele. A pergunta retórica ela tem um outro objetivo, de fazer com que teu interlocutor pense, reflita. Quando você faz uma pergunta retórica a uma pessoa, tá? Você vai fazer com que aquela pessoa, vai levar aquela pessoa a ir para uma outra situação e meditar sobre aquilo. O objetivo de Jesus aqui não era ter uma resposta direta de Pedro, tá? Mas fazer com que Pedro raciocinasse, pensasse. Um exemplo de pergunta retórica é, por exemplo, você acha que eu nasci ontem? Você está conversando com uma pessoa e você, no diálogo, de repente ela se volta para você e diz assim, você acha que eu nasci ontem? Na realidade, ele não quer que você responda para ele, não, você não nasceu ontem, você nasceu em 26 de setembro de 1957. Não é isso que o que está perguntando espera ouvir. Mas ele quer mostrar para aquela pessoa que ele não é uma pessoa ingênua, que ele não está ali de bobeira, que ele sabe exatamente o que está acontecendo.
Ok? Isso é uma pergunta retórica. E foi exatamente o que Jesus fez com Pedro aqui. Portanto, as 3 perguntas que Jesus faz a Pedro são perguntas retóricas e elas são diferentes nas suas conotações. Mas vamos lá. A outra coisa que nós precisamos entender também, e eu sei que aqui eu vou contrariar um montão de gente, tá? Eu sou muito polêmico, né, gente? É que Jesus não estava ali tentando recuperar Pedro. Né? O que a gente ouve na maioria das pregações, né? Que Jesus foi ali para restaurar Pedro. Pedro pode até ter sido restaurado naquele momento, o que eu acho que não aconteceu ali. Pela palavra, eu vejo que Pedro foi restaurado sim, quando Jesus apareceu pela primeira vez. Mas Jesus não foi com o objetivo de restaurar Pedro. Ele foi com outro objetivo. E ele toma Pedro como a referência ali naquele grupo, porque estavam ali na praia 8 pessoas, incluindo Jesus. Né? E ficaria uma coisa muito estranha. Jesus, mesmo estando aquelas outras 7 pessoas ali, Pedro e mais 6 outros colegas, né? Discípulos como ele, e só Pedro ser favorecido por Cristo. Eu não vejo Jesus fazendo isso, até mesmo porque quando eu começo a ler todo o texto, eu vejo Jesus trazendo um ensinamento extremamente importante para eles naquele momento e para todos nós da igreja atual e para a igreja de todo o tempo, de todos os séculos. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui agora. Que ensinamento é esse? Tão precioso, tão importante. E esse texto mostra que Jesus transforma algumas situações devido à importância desse ensinamento. O que Jesus queria falar para eles era tão importante, mas tão importante, que ele foi necessário ele intervir em determinadas circunstâncias para ter a atenção daquele grupo. Então, é isso que eu quero mostrar no texto para os irmãos. Então, da maneira como o Senhor me mostrou aqui, Jesus não foi restaurar Pedro. Ele pode até ter sido, digamos assim, melhorado com todo aquele momento em que Jesus produziu ali na praia. Mas ele não foi com o objetivo único de restaurar Pedro. Então eu sei que eu vou contrariar muitos irmãos, né, que acham que sim, que esse foi o momento de Pedro. Não, esse não foi o momento de Pedro. Esse foi o momento da igreja. Jesus queria trazer um ensinamento muito profundo e precisava da atenção de todos naquele instante. Então vamos para frente. Vamos ver aqui o que mais que aconteceu. Desta magnitude e importância requer do ensinado, ou seja, de quem está ouvindo o ensino, muita atenção. Mas como exigir isso de alguém quando o cenário é de cansaço e desânimo? Os discípulos trabalharam toda a noite, mas sem resultados práticos, e, portanto, estavam exaustos e frustrados. Então, vamos lá. Vamos ver o cenário? 2 semanas, mais ou menos, um pouquinho mais, talvez, desde o dia que o Senhor foi crucificado. Este era o tempo. Pedro estava ali na praia com seus pensamentos. E por isso que alguns autores ou estudiosos da palavra acreditam que esse foi o momento de Pedro. Mas no texto a gente não consegue enxergar isso. Mas vamos lá. Pedro estava com 1000 pensamentos na cabeça. De toda aquela coisa horrível que ele fez. Os discípulos também estavam ali, tinham 6 deles ali. Com Pedro era o 7º. Então, pensa bem, esses 7 discípulos estavam com a cabeça a 1000 por hora. Jesus tinha morrido, embora já tivessem visto Jesus ressuscitado por 2 vezes, mas eles se lembravam daquilo que eles fizeram. A Bíblia é clara, ela diz que todos os discípulos largaram Jesus sozinho, quando ele foi preso. Abandonaram Jesus.
né? Aqueles que antes falavam, nós te amamos, Senhor, nosso coração é voltado para ti, largaram Jesus sozinho na fogueira. Pedro fez pior. Além dele largar Jesus, ele negou Jesus. Aí eu quero que vocês imaginem Pedro na praia. Ele está ali para trabalhar. Ele tinha uma empresa de pesca. Tinha sócios, né? E ele estava ali para trabalhar. Aí ele chega para os parceiros dele e fala assim, gente, eu vou trabalhar, vou para a pesca. Aí os outros, não, peraí, nós vamos contigo também. E foram. Saíram naquela hora, e a Bíblia diz que eles trabalharam a noite toda, o dia e a noite toda. Não pegaram nada. Para pensar. Tenta imaginar o coração desses caras. Ralaram a noite toda. Trabalho de pescador é o trabalho mais extenuante que pode existir. Eles têm várias vezes lançar a rede, puxar a rede, e fica nisso, nessa rotina, né? Mas não pegaram nada. Todo o trabalho deles foram em vão. Não dormiram, porque a Bíblia diz que eles ficaram a noite toda pescando. Não dormiram, estavam cansados, com fome, e ainda carregavam o peso de uma culpa sobre eles. Bom, vamos embora, vamos voltar para casa, não deu nada. Quando eles estão se aproximando da praia, eles veem um homem ali na praia que eles não reconhecem. E a palavra de Deus nos mostra que os discípulos não reconheceram Jesus. Jesus, quando ressuscitou, ele tinha uma aparência tão gloriosa que a fisionomia dele era diferente. Estou dizendo que Jesus era diferente. A fisionomia, o jeito dele era outro. E aí, esse camarada na praia vai falar com 7 broncos homens que já estão com a cabeça a 1000 por hora. Fala, e aí, tem a comidinha aí? Tem alguma coisa para eu comer? Vocês viram a resposta no texto? Não. E ponto final. Uma resposta seca. Uma resposta de alguém que está irritado. Poxa vida, trabalho em vão, noite perdida, estou cheio de fome, cheio de sono, e ainda vem esse indivíduo na praia perguntar se tem alguma coisa para comer. Percebem? O não seco que está ali no texto? Não. Não foi um não educado. Não foi um não de uma pessoa. Não temos. Por que não temos? Por causa de... Não, seco. Eles não sabiam que era Jesus. Esse indivíduo que está na praia, chega para eles e faz o seguinte, os caras estão a 100 metros da praia. A 100 metros da praia. Pega a tua rede aí, joga do lado direito. Joga a tua rede do lado direito. Quando eles receberam essa orientação desse indivíduo na praia, eles fizeram porque eles não tinham nada a perder. Não houve uma discussão, não houve, por que eu vou fazer isso de novo? Não, a rede já estava ali, eles não tinham recolhido a rede ainda para lavar, a rede ainda estava ali no barco, era só pegar e jogar para o lado direito. O que custa fazer isso? Eles fizeram isso porque não custava nada para eles. Foi uma ação natural. Não porque eles estivessem cheios de fé, vou fazer isso porque vai acontecer. Não, estava ali, a rede estava pendurada ali, joga esse negócio na água aí. Vamos ver no que dá. E o que deu é que eles não conseguiram arrastar a rede pela quantidade de peixes que estavam ali. Naquele momento, um dos discípulos, aquele a quem Jesus amava, que é João, chega para Pedro e fala, camarada, é o Senhor. Por que ele falou isso? Porque teve uma experiência pela qual eles passaram no início do ministério de Jesus, quando Jesus ainda estava chamando os discípulos, arregimentando os discípulos. E ele chega na praia e fala para eles, dizendo, e aí?
Como é que foi pescariar? Não pescamos nada, não. Vai até o mar profundo. Eu vou mostrar o texto daqui a pouco. Vai até o mar profundo e lança as suas redes lá. E eles fizeram isso, porque Pedro falou assim, Senhor, olha só, trabalhei a noite toda, trabalhei o dia inteiro, não deu nada, mas em cima da tua palavra eu vou fazer isso. E ele fez. E a Bíblia diz que era tanto peixe que os barcos que foram para lá para socorrer eles estavam quase afundando. João se lembrou disso. João se lembrou disso, porque um milagre acontecera naquele momento, só que eles não estavam em mar profundo, eles estavam perto da costa, perto da praia, estavam a 100 metros aproximadamente. Eu queria que os irmãos prestassem atenção em todos os detalhes, para eles entenderem o que o Senhor quer nos falar nesta manhã. Então, disse-lhe Simão Pedro, eu vou pescar. Disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. Eles saíram imediatamente, entraram no barco e naquela noite não pegaram nada. Está lá no versículo 3 do capítulo 21 que nós lemos. Para furar o bloqueio na mente desses caras, porque vocês imaginem esses 7 camaradas chegando na praia, frustrados por um trabalho que não deu em nada, e ainda carregando culpa, Jesus precisava furar esse bloqueio. Ele precisava derrubar essa parede, porque ele tinha algo para entregar para eles, não para Pedro somente, mas para eles. E que isso ficasse registrado na palavra, para que servisse para todos nós, igreja, ao longo dos séculos. A primeira coisa que Jesus faz para furar esse bloqueio, para quebrar, para destruir essa parede, Jesus chama a atenção desses discípulos sobre si. Jesus precisava chamar a atenção dos discípulos para ele. Os caras estavam com a cabeça deles em outro lugar. Estavam no meio do desvaneio, dos pensamentos deles, na frustração, na culpa. Eles não estavam concentrados. Imagine só Jesus tentando ministrar a essa turma algo importante que nós vamos ver aqui no texto. Como Jesus podia fazer isso? Opa, primeira coisa é chamar a atenção deles para mim. Então, quando Jesus fala assim, joga a tua rede do lado direito, e ele joga, e a quantidade de peixe é extremamente volumosa, João chega e fala, esse camarada é o Senhor. Só que eles não conheceram Jesus pela fisionomia, mas conheceram Jesus pelas suas ações, pela forma como Jesus lidou com eles. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhes Jesus, filhos, tendes algum alimento? Eles responderam, não. E ele lhes disse, lançai a rede do lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, portanto, eles, e não eram capazes de puxá-la, por causa da quantidade de peixes. João 21, de 4 a 6. A pesca já estava perdida, todo o esforço e trabalho foram em vão, mas Jesus estava ali, e ele mudou as circunstâncias. Prestem atenção nisso, já estava tudo perdido. Não tinha mais nada para fazer. O que tinha que fazer ali agora? Recolhe a rede, lava a rede, arruma tudo, embrulha, vão para casa. Frustrado, pesaroso, com a nossa cabeça a 1000 por hora, é o que nos restou. Mas Jesus chegou ali naquele lugar, gente, e ele mudou a circunstância. O que era para ser tragédia pura, virou algo tremendo, majestoso, maravilhoso, tanto é que nós vamos falar sobre isso agora. E aí, a pesca já estava perdida, todo o esforço e trabalho foram em vão, mas Jesus estava ali e ele mudou as circunstâncias. João foi o primeiro a associar esse milagre com algo parecido, realizado por Jesus há 3 anos e meio atrás. Isso está lá em Lucas 5, de 4 a 6. Quem quiser ver essa pesca, chamada pesca maravilhosa, quando os barcos foram a pique, pela quantidade de peixe, está lá.
Jesus agora tinha toda a atenção deles. Pedro, quando João fala para ele, é o Senhor, ele sai, bota a capa dele, porque ele estava despido, não é que ele estava pelado, nu, mas ele estava com roupas menores por causa da pesca. Ele veste lá uma capa e sai, se lança no mar, sai correndo, para vocês verem o quanto ele estava perto da praia, sai correndo e vai ao encontro do Senhor. Só que ele fica mudo, ele não consegue falar nada. Os outros discípulos fazem o mesmo, vão todos para lá. Todos ficam calados. Essa foi a primeira coisa que Jesus fez para furar esse bloqueio. Muitas das vezes, Deus tem, para derrubar o paredão que nós temos na nossa vida, ele tem que fazer alguma coisa. Ele é obrigado a fazer algo para chamar a nossa atenção, para nos mostrar que tem algo que ele precisa. Olha, eu preciso falar algo contigo, mas você não está prestando atenção em mim. Você não está me ouvindo. Você não está dando bola para o que eu estou falando. Então eu vou quebrar esse paredão agora. E aí ele dá o jeito dele. Tudo porque ele quer falar com a gente. Tudo porque ele quer a nossa atenção para ele. Ele precisa falar conosco. E qual é a segunda coisa? Que Jesus fez para furar esse paredão, para quebrar essa parede? Jesus muda o ambiente para poder ministrar. Interessante, falei para vocês agora há pouco, nós estamos falando de pessoas frustradas antes, né? Que já estavam com seus problemas trazidos daquele momento tenebroso da morte de Cristo, da culpa que carregavam em si. Jesus chama a atenção para eles, é verdade. Eles agora sabem que é o Senhor ali, mas eles estavam cansados, eles estavam extenuados, estavam com fome. Jesus precisava mudar isso. Agora, interessante, né? Agora, em pouco, ele estava na praia, perguntando para os camaradas se eles tinham lá alguma coisa para ele comer. E olha só que coisa interessante, 21:8. E os outros discípulos, assim que Pedro pulou na água e foi correndo para Jesus, vieram no pequeno barco, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados, que daí uma média de 90 a 100 metros. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Gente, Jesus estava na praia. Há poucos minutos, ele não tinha nada. Ele estava perguntando para eles se eles tinham algo para ele comer. Quando eles chegam na praia, que João dá aquela afirmação, é o Senhor que está ali, que eles todos correram para a praia. O que aconteceu? Quando eles chegaram lá, tinha um peixe na brasa. Para pensar um negócio de doido. O camarada tem 2, 3 minutos que esse camarada falou com a gente. Já tem peixe aqui, ó, peixe aqui na brasa, quase pronto. E tem pão para a gente comer. Como é que pode isso? Para pensar. Gente, eu estou chamando a atenção de vocês para os detalhes. Detalhes, Jesus precisava quebrar o paredão. Chamou atenção sobre ele. Mas os caras estavam com fome, estavam cansados, extenuados. E o texto aqui mostra para a gente claramente, tá? Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Vamos comer agora. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era Jesus. Chegou, pois, Jesus. Agora prestem atenção. Como é que eles souberam que era Jesus? Pelo milagre, mas pela maneira como Jesus servia. Ele pega o peixe, dá para eles, pega o pão e dá para eles. De qual momento eles se lembraram? Da ceia. Quando Jesus servia a eles. Eles reconheceram Jesus
pela forma como ele agia. Que lição maravilhosa para nós, irmãos. Que lição tremenda. No dia que as pessoas começarem a olhar para mim e verem Jesus, vai ser um dia glorioso para mim. Quando isso vier a acontecer. Ainda tem muito chão para percorrer ainda. Mas vamos lá. Não bastava apenas chamar a atenção dos discípulos. Era necessário também criar um ambiente propício para que ele pudesse ministrar. Derruba o paredão, mas agora ele vai tratar do físico dos camaradas. E aí, olha que coisa interessante. Jesus elimina as distrações. Ele precisava fazer isso. Porque como é que você vai conversar com o camarada distraído com outros pontos? E a gente vê nos versículos 10 e 11, Jesus fazendo isso. Como que é que Jesus faz isso? No relato de Lucas, Jesus tinha ordenado que eles avançassem o mar naquela primeira pesca, tá? Mar adentro. Aqui Jesus não faz isso. É ali mesmo, na costa, 100 metros da praia. É ali que tu vai lançar a tua rede. Porque se eles fossem para mar adentro, como foi da primeira vez, olha o tempo perdido. E uma coisa que Jesus não podia perder era tempo ali. A ocasião estava criada. Jesus tinha que otimizar todos os processos, de uma forma tal que ele pudesse atingir o coração daqueles homens. Mandá-los para dentro do mar seria gerar mais trabalho. Eles ficariam mais extenuados, ficariam mais cansados. Não conseguiriam chegar em condições físicas para poder prestar atenção em Jesus. Então, o que Jesus faz? É aí mesmo onde vocês estão, joga a rede aí. Joga a rede aí. E eles pegaram 153 grandes peixes. Mas olha os detalhes, vamos para os detalhes. Isso aqui que é importante, gente. Olha só, preste atenção. Na pesca anterior, as redes se romperam. Nessa rede não se rompeu. Se vocês forem para o texto lá de Lucas 5, de 4 a 6, vocês vão ler lá que as redes se romperam devido ao grande peso que elas estavam puxando. Aqui o peso era tanto, ou até superior, mas as redes não se romperam. Por que não se romperam? Porque isso geraria mais trabalho. Era mais uma dor de cabeça. Jesus não deixou a rede se romper. Mas vamos lá, vamos para mais detalhes. Isso vai ter um final, tá? Para vocês entenderem. Vamos para mais detalhes. Aqui as redes ficaram intactas, embora o peso fosse muito grande. Na pesca anterior, o que foi pescado tinha de ser separado. Já viu como é que é a rotina da pesca? O camarada puxa a rede, depois que ele puxa a rede, ele separa. Ele joga, por exemplo, os peixes que ainda estão na fase de crescimento, eles devolvem para o mar. Aquilo que não é pescaria, fruto da pescaria, eles descartam, ficam só com aquilo que pode ser aproveitado. Prestem atenção no texto. É no texto que nós temos que focar. Tá? Eu não quero saber aqui de interpretação. É o que o texto me diz. É o que o texto fala para mim. E o que o texto diz para mim aqui? O texto diz que Jesus interviu nessa rotina. Porque quando ele manda os discípulos puxarem a rede para a praia, veja bem, eles já estavam todos lá, todos atônitos, porque era Jesus que estava ali. Eles sabiam que era Jesus. Embora eles não reconhecessem ele fisicamente, mas Jesus estava ali. E aí Jesus fala assim, completa a sua rotina, meu camarada. Vai lá. Jesus está eliminando uma distração. Pega a rede e puxa para a praia. Traz a rede para a praia. Porque a rede ainda estava presa no barco. Traz a rede para a praia, já deixa os peixinhos aqui. Detalhe. Não precisou descartar nada da rede. Porque o texto diz que na rede tinha 153 peixes grandes. É o que está no texto. Então, não havia processo de separação, não havia perda de tempo. Né? Jesus otimiza o tempo, ele intervém na circunstância, ele muda a rotina, porque ele precisava ter aqueles homens ali prestando atenção no que ele viria trazer. Olha, Jesus mudando as circunstâncias. E quantas das vezes isso acontece conosco?
Coisas ficam mudadas na nossa rotina, na nossa vida, e a gente não entende por que aquilo está acontecendo. Por que determinada coisa não está rolando conforme eu planejei? Porque Jesus quer falar com você. E se ele deixar que aquilo que você planejou acontecesse, vai haver perda de tempo, vai te distrair, vai tirar sua atenção. E você não vai perceber o que ele quer te falar, o que ele quer te mostrar. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Jesus está aqui, não precisa separar nada não. Está aí os peixes. É só pegar, botar no gelo e levar. Não precisa fazer mais nada. Não havia necessidade de cumprir essa rotina. Os peixes ainda estavam na rede, presa no barco. E Jesus manda que eles puxem a rede, porque se Jesus começa a falar com eles, enquanto essa parte dessa rotina não fosse cumprida, um deles ia falar, tem que puxar a rede para a praia. E ia quebrar o que Jesus estava querendo fazer. Então Jesus elimina as distrações. Ok? Vamos lá. O que mais que Jesus fez? Jesus espera o momento deles. Cada um de nós tem um momento. Os nossos momentos não são iguais. E Jesus espera o momento certo para falar contigo. Muitas das vezes nós oramos, nós perguntamos, nós esperneamos, nós somos igual a Jó, reclamando. Jesus não fala nada. Mas na hora de falar, ele fala assim, ora, quem é este que tem tanta sabedoria, que conhece todas as coisas? Venha aqui debater comigo. Né? Você estava lá quando eu falei para o mar não invadir, não passar da praia. Nós temos o nosso momento que Deus vai fazer isso conosco. E aqui Jesus esperou o momento deles, isso está lá no versículo 12 e 13. Todos os discípulos reconheceram Jesus por suas ações e não por sua aparência. Em Lucas 24:15, mostra isso, em que os discípulos não reconheceram Jesus pela sua fisionomia. Vemos que os olhos dos discípulos ficaram impedidos, porque o texto que eu acabei de citar aqui, de Lucas 24:15 e 16, diz que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer Jesus. Isso fica claro no texto, irmãos. Dali em diante, todos os discípulos respeitaram aquela pessoa que estava ali e entenderam que aquele momento era único. Opa, o mestre está aqui. Jesus está aqui. Vamos ficar quietinho? Vamos escutar o que Jesus quer falar para a gente? Ei, para com a distração. Agora Jesus vai falar conosco. Agora sim. Jesus tinha a atenção deles. Jesus cuida deles fisicamente. Tá? E uma coisa interessante que nós vemos aqui, queridos, é que quando Jesus chama eles para a praia, aquele indivíduo que antes estava pedindo comida e agora ele que está servindo a comida, né? Da onde saiu aquele peixe na brasa, quase prontinho, porque já estava pronto. Gente, em questão de 2, 3 minutos, sei lá, um tempo recorde, Jesus consegue, né, botar um peixe na brasa e já deixar ele pronto. E naquela hora tem um pão ali esperando. E não era um pãozinho qualquer, eram 6 homens famintos que precisavam comer. Você imagina a bacia de pão que devia ter ali naquela hora. Detalhes que nos mostram alguma coisa que nós precisamos prestar atenção aqui. Aqueles homens precisavam ter a sua atenção, toda ela dispensada a Jesus. E o que Jesus faz? Espera aí, preparar uma dietazinha aqui, própria para o momento. O peixe é rico em proteína. E a proteína favorece a nossa cognição, o nosso entendimento. Proteína faz bem para o cérebro, porque o nosso sistema cognitivo, ele fica pronto, ele presta atenção. E o carboidrato do pão?
pão fornece carboidrato, e o carboidrato, a energia que eles tanto necessitavam naquele instante, porque eles tinham gastado todas as suas energias numa pesca frustrada. Olha que coisa interessante, Jesus. Jesus não botou ali um cacho de bananas, uma melancia. Ele não botou ali uma coxinha, risole. Não, ele pegou peixe, tá? E pão. Que era o que eles precisavam naquele momento para restaurar as suas forças, para que eles pudessem ter a atenção toda focada naquilo que Jesus ia falar. Depois de tudo isso pronto, aí é o que eu quero mostrar para os irmãos. Eu quero que os irmãos vejam que o que aconteceu ali foi toda uma preparação, uma preocupação, uma intervenção direta de Jesus para aquele momento especial, onde ele iria ministrar aqueles irmãos, ministrar aqueles homens, o que precisava ele falar com tanta urgência para eles. E quantas vezes Deus não faz assim conosco? Ele intervém na nossa vida, ele chama a nossa atenção de alguma maneira. Alguma coisa que acontece na nossa vida e a gente não está dando tanta atenção para ele assim, fala, espera aí, vou fazer você me dar atenção. E aí você dá atenção para ele e a partir dali ele começa a cuidar de você de tal forma para que você possa entender o que ele quer falar contigo. Vamos para a ministração, que é a última parte desta mensagem. Qual era essa ministração, gente? Que ministração era essa? Tão importante, que obrigou a Jesus a intervir nas circunstâncias de forma direta, para que aqueles homens entendessem o que ele queria ministrar. E o que ele ministrou àqueles homens, ele está nos ministrando nesta manhã, falando conosco. Portanto, preste atenção no que Jesus ensinou. Assim, tendo eles jantado ou comido, disse Jesus a Simão Pedro. Ele fala assim, Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. E ele disse novamente, pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E ele disse-lhe pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito na terceira vez, tu me amas? E ele disse-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus continua, na verdade, eu te digo, quando tu eras jovem, te cingias e a ti mesmo e andavas por outras, por onde quer querias. Mas quando envelheceres, estenderás as tuas mãos e o outro te cingirá e ele te levará para onde tu não queres. Presta atenção no que parece que não tem nada a ver com o negócio, né? Vocês vão entender. Por que Jesus fala isso para Pedro? E lá no 19 ele diz, e falou isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e tendo falado isso, disse-lhe, segue-me. Jesus faz 3 perguntas retóricas, e as 3 perguntas retóricas são afirmativas. Gente, preste atenção na forma como Jesus faz as perguntas. Não era uma pergunta qualquer. Ele faz uma pergunta retórica para Pedro refletir em algo. Mas a pergunta que ele faz é afirmativa. Então vamos ver o que Jesus fala na pergunta dele, né? Ele diz assim, a primeira pergunta, quando ele diz assim, Pedro, você me ama? Tá? Onde ele diz assim, tendo ele jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que este?
Preste atenção na pergunta. Jesus está perguntando se Pedro amava Jesus, se Pedro amava ele, Jesus, com um amor maior do que os discípulos que estavam ao lado dele. Por isso, esta palavra não era para Pedro somente. Os discípulos que estavam ali também estavam ouvindo todo aquele diálogo. Pedro estava sendo usado como ferramenta de ministração para todo o grupo. E Jesus coloca Pedro numa situação complicada, porque ele faz, nessa mesma pergunta, existem duas situações. A primeira é que o amor, a palavra amor, como todo mundo já sabe, isso já foi mais do que pregado, ensinado por aí, amor no grego, tá? Ele é definido. Então você tem o amor ágape, que é o amor incondicional, o amor sacrificial, o amor que não espera nada de retorno. Você tem o filéu, que é o amor de respeito, de consideração, o amor respeitoso, o amor de irmão. E você tem o eros, que é o amor de um homem com uma mulher. A palavra que Jesus usa para Pedro aqui, na primeira pergunta, presta atenção, ele diz o seguinte, uma pergunta afirmativa. Ele fala assim, Pedrão, ou Simão, você me ama com o amor sacrificial, tá? Maior do que o amor sacrificial destes. O que esses homens pensam na hora? Vamos lá. Se Jesus usa a expressão ágape, ele chega para Pedro e os outros discípulos também ouvindo, e Jesus fala assim, o amor de vocês é sacrificial. Agora, Pedrão, vamos lá. O teu amor sacrificial é maior do que o amor sacrificial destes? O que vocês acham que eles pensaram na hora? Não foi sacrificial, eu pulei fora, eu ruí a corda. Na hora que Jesus mais precisava de mim, eu o abandonei. Aí Pedro, lá com seus botões, além de eu abandoná-lo, eu neguei. Que amor sacrificial é esse? Olha a resposta que Pedro devolve para Jesus. Vamos lá? Texto, gente, isso é texto. Não estou inventando nada. Em grego é assim que está escrito. Vamos lá. Então, traduzindo essa pergunta que Jesus faz para Simão, Simão, você tem por mim amor sacrificial maior do que seus pares? Essa foi a pergunta que Jesus fez. E observe que Jesus chama Pedro pelo seu nome original, Simão. Poxa, mas há pouco tempo atrás ele botou Simão como Pedro. Por quê? Porque Simão significava ouvinte. Apenas aquele que ouve. No hebraico, o nome Simão quer dizer ouvinte. Aí Jesus fala assim, não, você não é só um ouvinte, você é uma pedra, você é uma rocha. Só que aqui Jesus chama ele pelo nome nativo dele, o ouvinte. Aí ele diz aqui, lá em João 1,42, ele faz essa mudança de nome. Jesus tinha mudado o nome dele para Pedro, pedra ou rocha. O outro ponto relevante é que o foco principal desta pergunta não é medir a qualidade do amor de Pedro. Jesus não estava medindo a qualidade dele. Prestem atenção na pergunta, e é por isso que essas perguntas são diferentes. Tá? Olha o que o texto diz. Jesus não pergunta pela qualidade do amor de Pedro, mas pergunta pela intensidade do amor dele. Presta atenção, Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, você me ama mais do que estes? É intensidade. Não está falando de qualidade. Ele não está dizendo para Pedro, não está se referindo a nada em relação ao amor dele, a qualidade desse amor que ele sentia, mas o quanto ele amava Pedro, o quanto Pedro o amava. A intensidade, essa relação que Jesus estava medindo naquela hora, e ele usou os seus pares, os seus sócios na pesca, como parâmetro para essa medida. Se Jesus chegasse para mim aqui agora, Cleiton, você me ama com um amor ágape, sacrificial,
mais do que o amor ágape sacrificial da Cláudia. Eu não sei quanto ao amor ágape da Cláudia, mas o meu não é ágape. Essa é a reflexão, porque é isso que Pedro responde para Jesus, amados. Aqui no texto, nós vemos Pedro respondendo para Jesus o seguinte. Ele diz assim, aqui no versículo 15, tu me ama mais do que este? Aí Pedro responde para Jesus, e ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Como nós não temos diferenciação na palavra amor na língua portuguesa, a gente passa batido em cima disso aqui. Passa batido. Mas Pedro fala para Jesus o seguinte, Senhor, eu te amo, mas não com amor sacrificial. Meu amor é filéu, é o amor respeitoso, é o amor de consideração. Mas o que Jesus estava buscando em Pedro? Mostrar para ele uma necessidade, mostrar para Pedro e para os demais discípulos ali que o amor que vale no nosso relacionamento com Deus não é o amor de consideração. Jesus precisava levar Pedro e os demais discípulos nessa condição de refletirem sobre a intensidade do seu amor, mas também a qualidade dele. Então, na primeira pergunta, Jesus mede a intensidade. Aí Pedro fala, não, Senhor, não, eu não amo dessa maneira. E aí nós vamos para a segunda pergunta. Jesus mediu a intensidade. Pedro confirmou para Jesus que era uma intensidade baixa. Porque eu te neguei. Eu neguei o Senhor 3 vezes. Eu te abandonei, eu te larguei. Na hora que o Senhor mais precisava. Eu fiquei longe de ti. Primeira pergunta, e a que ele faz para nós hoje. Qual é a intensidade do nosso amor por Cristo? Se ele fosse medir essa intensidade, se tivesse aqui um medidor de intensidade de amor, não estou falando nem da qualidade, só da intensidade. Em qual marca nós ficaríamos? Qual da marca? Ficaria lá no pé? Ou a gente conseguiria atingir um nível, pelo menos, ideal? E vem a segunda pergunta. E qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta é a seguinte. Ele disse novamente, pela segunda vez, Simão, filho de Jonas. Novamente, o ouvinte, não é o Pedro Pedra, não é o Pedro Rocha, é o Pedro Simão, é o Pedro ouvinte. Ele diz assim, e ele disse novamente pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Lá no versículo 16. Segunda pergunta. Mas notaram uma coisa interessante aqui? Ele não pergunta novamente mais do que estes. Porque a intensidade já estava revelada na primeira pergunta. Não, Senhor, eu não te amo com a intensidade que eu deveria te amar. Agora Jesus muda a pergunta. Por isso que as perguntas não são iguais. Pedro, você me ama com amor incondicional, o amor ágape, o amor de sacrifício? Agora Jesus não estava mais medindo a intensidade, mas a qualidade desse amor. Jesus agora nesse momento estava dizendo para Pedro assim, Simão, você me ama com o amor ágape? Por que que Jesus fez questão de revelar esse amor? Por que que Jesus quis colocar dessa maneira para Pedro? Porque ele nos amou assim. Ele se sacrificou por nós. E aí ele chega para Pedro e pergunta, é o mesmo amor, Pedro? Porque o que Jesus estava dizendo aqui, né? Simão, você me ama com o amor sacrificial, ágape? Resposta de Pedro, não, Senhor. Eu não te amo com amor ágape. O meu amor por ti é o filéu. Gente, está lá no grego, tá? É só ir lá para o grego, vocês vão ver lá. A resposta de Pedro foi nessa linha. Eu não te amo com amor ágape, Senhor. O meu amor é de consideração, de respeito. É o amor filéu. Essa foi a resposta de Pedro. Mas olha só que interessante. Enquanto a primeira pergunta focava na intensidade, a segunda pergunta foca na qualidade, né?
E aí Jesus estava dizendo para ele isso: eu te amo com amor incondicional. O meu amor por ti é sacrificial, porque eu morri por você. E aí você vai para a síntese de todo o evangelho, que é João 3,16, e nós lemos o que lá? Porque Deus amou. Esse amor aqui está escrito, porque Deus agapou, Deus ágape por nós. Se Deus fez o ágape por nós, por nós, se sacrificou por nós, Jesus está dizendo para Pedro: é com esse amor que você tem que me amar. É com o mesmo tipo de amor. Não pode ser o amor de consideração. Não pode ser o amor respeitoso. Tem que ser o amor de sacrifício. O amor incondicional. O amor onde não olha para as circunstâncias, o amor que não olha para o tempo, o amor que não olha para nada, só olha para Jesus. Amor sacrificial. E é isso que Jesus fala para Pedro. Quando Pedro reconhece: não, Senhor, eu não te amo com esse amor. E agora, olha que coisa interessante. Já estamos chegando no final, querido. A terceira pergunta, então, meus amados, ela é fatal. E ele disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter, na terceira vez, perguntado: tu me amas? E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na terceira pergunta, Jesus não usa mais o ágape. Jesus usa o filéu. Então, qual é a pergunta que Jesus está falando para Pedro aqui? Para Simão? Está dizendo para ele assim: bom, Simão, então você me ama com amor de consideração. Não é isso? Você não me ama com amor ágape. Você me ama com amor de consideração. Aí Pedro responde: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu não te amo com esse amor de sacrificial que o Senhor está falando, que o meu amor é apenas de consideração. Naquele momento, Pedro estava reconhecendo o quão longe ele estava do alvo, o quão longe ele estava, o quão distante ele estava daquilo que Jesus se propôs em todo o seu ensinamento para nós. O amor de sacrifício, o amor de entrega, o amor que busca aquilo para agradar a Deus. O meu propósito é como o de Maria, como nós estudamos agora há pouco, é agradar o Senhor. Qual é a conclusão que nós chegamos aqui, queridos? Jesus fala o seguinte para Pedro no final. Ele diz assim: na verdade, eu te digo, quando tu eras jovem, te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria, mas quando envelhecer, estenderás as tuas mãos, outro te cingirá e te levará para onde não queres. E falou isso significando com que morte havia de glorificar a Deus. E tendo falado isso, disse-lhe: segue-me. Nesse momento aqui, Jesus chega para Pedro, mas os demais ali estavam escutando, e diz assim: cara, a vida de vocês, ela é finita. Um dia vocês vão envelhecer. Um dia vocês não vão ter saúde suficiente para desempenhar as suas tarefas mais elementares da forma como deveria ser feito, porque vocês não vão ter mais condições de fazer isso. Um dia, para você se deslocar de um lado para o outro, alguém vai ter que pegar você e fazer companhia. É estranho para mim, irmãos. Eu, um cara que corria 10 quilômetros, né? Um cara que tinha agilidade, tinha um monte de coisas, saúde para dar, vender, jogar fora. Hoje eu tenho que botar a mão no ombro da minha esposa para eu não cair no chão. Quando o Hermélio está comigo, eu boto a minha mão no ombro dele. Quando o pastor Carlos está comigo, ele já fica numa posição onde eu posso colocar o meu braço sobre ele. É o nosso fim, irmãos. A cada dia que passa, nos aproximamos de um final. E Jesus está mostrando para Pedro a conclusão de tudo isso. Ele está dizendo o seguinte: do que adianta
você ter consideração por mim e amar mais a você mesmo, de fazer disso a principal coisa da sua existência, se preocupando mais contigo mesmo, com a sua aparência, com a sua beleza, com a sua força, com aquilo que você pode ou não fazer. Do que adianta você servir-se a si mesmo? Um dia você vai chegar num final. Um dia, tá, as suas cãs vão começar a aparecer. E não há cirurgia plástica que dê jeito nisso. O que vale, meus irmãos, é o quanto nós amamos, é a nossa intensidade por Cristo. E que o amor com que nós devemos amá-lo é o amor de sacrifício. É o amor que faz sem esperar troca. É o amor que faz sem esperar qualquer tipo de benesse. Eu faço isso porque eu te amo. Porque é bom estar na tua presença, fazer como Davi fazia, como foi falado aqui hoje de manhã. Será que isso surtiu efeito na vida de Pedro? Será que Pedro entendeu a mensagem depois desse dia? Será que aqueles discípulos que estavam ali entenderam a mensagem que Jesus quis ensinar para eles? Vamos ver. E aqui a gente finaliza. 2 Pedro, a partir do versículo 4. Pelas quais ele tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que, por elas, vós homens, vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, e acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Ágape. Mas o que é que vai valer no final? O que é que vai valer no final? É o quanto nós amamos a Deus. O quanto a nossa intensidade, o nosso amor, ele é ágape mesmo, ou é um amor de consideração? De bater o ponto. Pedro mudou, gente. E precisamos mudar também, todos nós. Todos nós. Que esta reflexão possa ficar firme nos nossos corações e que não nos esqueçamos desse ensinamento precioso de Jesus para as nossas vidas. Vamos ficar de pé.